Olá, pessoas bonitas! Eu sou a Elida e no tutorial de hoje nós vamos fazer o coelho Mike. Esse coelhinho aqui, a proposta dele é bem diferente, porque ele já tá de férias depois de trabalhar muito na Páscoa. Produziu muitos ovos e agora ele tá de férias, e férias merecidas por sinal. O Mike ficou com 40 centímetros de altura, contando aqui, ó, a partir da cabeça até a ponta do pezinho. E olha só esses pezinhos, o tanto que ficaram fofinhos e bem diferentes, né? Com dedinhos, tem chinelinho para ficar bem relax na praia, bermudinha aqui na parte de trás, o rabinho tá de fora do short e uma camisa florida para compor esse look. E para proteger do sol, tem essa viseira aqui super bonitinha que dá um charme a mais no nosso coelho Mike. As orelhinhas são para baixo, mas dá para criança segurar assim, ó, na parte de cima e brincar à vontade. Blushzinhos para dar aquele ar de saúde. Os pezinhos foram feitos sem costura, então a gente faz cada um dos dedos, emenda tudo e já sobe o pezinho. Tem um calcanhar aqui também, então é uma técnica bem legal pra gente aprender ou aperfeiçoar, caso você já saiba. O corpinho é todo feito na íntegra, fecha aqui em cima. Os bracinhos eu optei por costurar a parte pra gente treinar a costura e aperfeiçoar ainda mais os nossos acabamentos. E além disso, tem esse focinho saltado aqui que dá todo o charme e traz aquela carinha de coelho super fofa. O nível de dificuldade é intermediário, mas quem tá começando pode sim se aventurar, porque tá bem explicadinho com bastante detalhes no vídeo. Então, preparem as suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoas bonitas, agora vamos fazer os dedinhos para começar o pezinho do nosso coelho. Nós vamos fazer 2 dedinhos iguais e um com mais carreiras para ficar maior. Então, nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, fizemos aqui 6 pontos baixos no anel mágico e vamos marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui o primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. Aqui, o quarto aumento. E aqui, por último não, né? O quinto aumento. Agora sim, por último, o sexto aumento. E nós vamos ficar aqui ao todo com 12 pontos baixos. Agora, a gente puxa o anel para fechar bem aqui essa parte do meio. E nós vamos fazer aqui 3 carreiras seguidas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Então, ele vai virar um tubinho aqui. Então, é 3 carreiras de ponto sobre ponto. 3 carreirinhas finalizadas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Eu já cortei o fio aqui e para finalizar eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Então, esse aqui é o nosso primeiro dedinho e a gente vai fazer mais um igualzinho a esse daqui. Dedinhos menores finalizados, ó, os dois estão assim. Agora, nós vamos fazer o dedinho do meio. Para fazer o dedinho do meio, é igualzinho os outros dedos, nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, fechar. Na próxima carreira, fazer 6 aumentos para ficar com 12 pontos. E agora aqui, nós vamos fazer, ao invés de 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, para subir, nós vamos fazer 12 pontos baixos. E aí, a gente segue fazendo 4 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos cada carreira. Então, são 4. Dedinho do meio finalizado. Ó, então, nós fizemos aqui do mesmo jeitinho com 4 carreiras. 1, 2, 3, 4... com 12 pontos baixos cada uma dessas carreiras. E agora, nós não vamos cortar o fio. Nós vamos já emendar os outros 2 dedinhos a partir desse
dedinho do meio aqui que nós fizemos. Então, para emendar, nós vamos continuar nesse dedo maior aqui. Eu vou passar o marcador para cá. E nós vamos começar aqui no primeiro dedinho. Ó, no primeiro dedinho menor. O primeiro dedinho menor tá aqui, o segundo tá lá na mesa. Então, o primeiro dedinho, nós vamos fazer aqui 10 pontos baixos. E eu não fiz nenhum ponto, nenhuma correntinha, nada. Eu fui direto pro primeiro dedinho, tá? Pra ficar bem juntinho mesmo. Então, aqui nós vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Então, 10 pontos baixos aqui no primeiro dedinho. Agora, a gente vai voltar para o dedo maior. Nós vamos pular aqui 2 pontos, ó. Então, a partir do início, o início é esse ponto aqui que a gente colocou o marcador, nós vamos pular 1, 2 e pegar no terceiro ponto. Ó, deixa eu mostrar bem direitinho aqui. Ó, pulamos 2 pontinhos aqui do dedo e pegamos no terceiro. E aqui nós vamos fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos nesse dedo maior. Agora, a gente vai emendar o outro dedinho aqui do lado. Esse outro dedo, nós vamos fazer aqui 10 pontos baixos também. Ó, então, nós vamos emendar aqui, diretão também, sem fazer corrente, sem fazer nada. E aí, nós vamos fazer 10 pontos baixos nesse segundo dedinho, que a gente tá emendando, né? Então, o primeiro dedinho foi esse aqui, o segundo é o que a gente tá emendando. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui por último 10. E agora, pra gente finalizar essa carreira de emenda, nós vamos fazer 4 pontos baixos lá no dedo do meio. Aí, aqui, nós vamos ter que pular 2 de novo. Ó, então, o último ponto que a gente fez foi esse daqui, então, nós vamos pular 1, 2 e pegar no terceiro. Então, pulamos 2, pegamos no terceiro e aqui nós vamos finalizar com 4 pontos. Então, aqui, 1, no próximo. Opa, deixa eu pegar as duas alcinhas aqui. 2, depois 3 e aqui por último 4 pontos. Então, nós tínhamos finalizado o dedo do meio aqui, fizemos 10 pontos baixos no primeiro dedinho, pulamos 2 pontos. Opa, deixa eu tirar o fio daqui. Pulamos 2 pontos do dedo do meio, fizemos 4 pontos baixos, fizemos 10 pontos baixos no segundo dedinho menor, pulamos mais 2 pontos aqui no dedo do meio e fizemos 4 pontos baixos para finalizar. Agora, ele vai ficar umas aberturinhas aqui, ó, nesses 2 pontos que a gente pulou, tá vendo? Ó, então, essas aberturinhas aqui, a gente vai fechar, a gente vai emendar um fio aqui. Dá pra gente usar esse fio aqui, esse outro aqui eu deixei muito curto, vou ter que emendar outro aqui. E a gente vai costurar com agulha de tapeçaria, ó, mas no princípio já estão emendados e bonitinho aqui os dedinhos do nosso coelho. Muito fofo, né? Espaços aqui entre os dedinhos já fechados, ó, e aí eles ficaram bem fechadinhos aqui. Agora é só a gente continuar aqui o pezinho do nosso coelho. Ao todo aqui, nós ficamos com 28 pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui agora 6 carreiras de ponto sobre ponto com 28 pontos baixos cada carreira. Então, é só fazer 6 carreiras seguidas de ponto sobre ponto com 28 pontos baixos cada uma delas.
Carreirinhas finalizadas, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 28 pontos baixos. Agora aqui a gente já pode colocar o enchimento e é importante a gente preencher bem todos os dedinhos para eles ficarem bonitinhos. E nós vamos continuar aqui a fazer diminuições. Eu não coloquei enchimento no meu, vou colocar daqui a pouco. E nós vamos fazer aqui uma carreira com diminuições. São 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e aqui uma diminuição. E aí, nós vamos repetir isso por toda a volta. Vão ser ao todo 4 vezes. Então, 5 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Carreirinha finalizada, fizemos 5 pontos baixos entre as diminuições e fechamos aqui com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer carreiras retas. São 5 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Então, é só fazer 5 carreirinhas com 24 pontos baixos cada carreira. E assim que terminar essas carreiras, já pode colocar o enchimento. Carreirinhas finalizadas. Fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas com 24 pontos baixos cada carreira. Já coloquei o enchimento, eu coloquei enchimento bastante nos dedinhos para ele ficar bem rechonchudo, né, bem bonitinho. E agora nós vamos fazer o calcanhar. Aí antes da gente começar a fazer o calcanhar, eu vou ter que chegar esse ponto aqui na lateral. Então nós vamos fazer aqui mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Para o último ponto ficar bem na lateralzinha do pé e a gente conseguir fazer o calcanhar a partir daqui. Vamos virar o nosso trabalho e começar sem correntinha no primeiro ponto. Nós vamos fazer aqui 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui por último 12. Essa aqui então foi a primeira carreira com 12 pontos baixos. Agora a gente vai virar de novo e ao todo aqui nós vamos fazer 5 carreiras. Então essa é a primeira, aí a gente vira, ó, eu tava com a peça assim, a gente só vira, sem correntinha, já começa no primeiro ponto. Aqui a gente faz 12 pontos baixos de novo, então essa daqui vai ser a segunda carreira. E aí, depois dessa daqui, nós vamos fazer mais 3 desse jeitinho aqui, só virando. Então, aqui a gente vai fazer crochê em ida e volta. Carreira 2 finalizada, com 12 pontos baixos. Para fazer a carreira 3, mesma coisa. Eu tô com a peça assim, é só virar e começar a fazer pontos baixos nesse primeiro ponto aqui. Então, 12 pontos baixos de novo. Então, essas 5 carreiras aqui são carreiras de ponto sobre ponto. Terceira carreira, vamos virar, começar no primeiro ponto e já fazer a quarta carreira. Quarta carreirinha aqui finalizada, ó, fizemos 1, 2, 3, 4. Agora, vamos virar e fazer a última carreira de ponto sobre ponto. Ó, então, nós vamos virar e fazer aqui 12 pontos baixos também. Então, é só fazer 12 pontos baixos até o final. Carreirinha finalizada, ó, e aí a gente finaliza ficando essa beiradinha aqui na parte de trás. E agora, nós vamos virar novamente. Ao todo aqui, nós fizemos 5 carreiras. Essa próxima carreira que a gente vai fazer, nós vamos dar a volta inteira. Nós vamos virar e nós vamos fazer 12 pontos baixos de novo. Ó, então, do mesmo jeito, começa aqui no primeiro ponto, sem correntinha, sem nada, e nós vamos fazer 12 pontos baixos. Lembrando que essa daqui, nós vamos emendar essa parte da viradinha e vamos dar a volta completa, tá? Essa daqui não vai ser ida e volta, essa daqui já vai fazer uma carreira redondinha, né, em espiral, pra gente continuar o nosso amigurumi. Então, aqui, 12 pontos baixos, tô chegando aqui no último ponto. Ó, e aqui, a gente precisa continuar. Nessa lateralzinha aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Ó, então, eu vou fazer um
na altura de cada 2 carreiras. Então, eu vou fazer, ó, uma aqui, um ponto baixo aqui, é meio no olhômetro, tá? Então, 3 pontos baixos, ó. Um ponto baixo aqui no meio, outro ponto baixo aqui, no meio das próximas 2 carreiras, e aqui bem na viradinha, ó, bem na base, na primeira carreira que nós fizemos. Então, aqui, 3 pontos baixos. Agora, nós vamos continuar fazendo aqui embaixo 12 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui por último 12 pontos baixos. Agora chegamos nas carreirinhas de novo. Aí aqui nós vamos fazer novamente 3 pontos baixos para encerrar a carreira. Então eu vou fazer aqui um ponto baixo, vou pular mais umas 2 carreiras, vou fazer o segundo. E aqui vou fazer o terceiro, tá? Então aqui finalizamos a carreira. E vou colocar o marcador nesse último ponto. Ó, e aí, o nosso pezinho vai ficando assim. Nós ficamos com um total de 30 pontos baixos. Vamos para a próxima carreira. E na próxima carreira, nós vamos fazer diminuições. Então, nós vamos começar aqui com 12 pontos baixos seguidos. Ó, nós vamos começar aqui no próximo ponto, pegando normalmente as 2 alcinhas do ponto. Então, nós vamos fazer 12 pontos baixos seguidos. Então, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. 12 pontos baixos, agora nós vamos fazer 2 diminuições seguidas. Aqui, a primeira diminuição e nos próximos 2 pontos, a segunda diminuição. Então, foram 2 diminuições. Agora, a gente faz seguidos 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E aqui, 10 pontos baixos. Agora, na carreira, sobraram 4 pontos. Nós vamos fazer 2 diminuições. Então, aqui, a primeira diminuição. E no próximo ponto, a nossa segunda diminuição. E assim a gente finaliza a segunda carreirinha aqui que a gente tá contornando. Então, nós tínhamos 30, fizemos 2 diminuições de cada lado, agora estamos com 26. Vamos começar essa nossa próxima carreira com 13 pontos baixos seguidos. Então, é só fazer 13 pontos baixos seguidos e uma diminuição. Chegamos aqui, 13 pontos baixos, agora nós vamos fazer uma diminuição. Então, aqui no próximo ponto, nos próximos 2 pontos, vamos fazer uma diminuição. E agora, 9 pontos baixos seguidos. E depois uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E aqui sobraram 2 pontos no final, nós vamos fazer uma diminuição. Então, pega a alcinha do primeiro ponto, a alcinha do segundo ponto e fazemos aqui uma diminuição. Então, marca o último ponto e ao todo aqui fechamos com 24. Então, foram 13 pontos, uma diminuição, 9 pontos e uma diminuição. E agora nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Ó, observe que o pezinho já está ganhando forma, ó, já fizemos aqui
a voltinha do calcanhar, agora nós vamos subir aqui para começar a diminuir e fazer a perninha. Então, aqui nós vamos fazer 24 pontos, 12 pontos baixos nessa parte de cá e 12 pontos na parte de cima. Então, é só fazer 24 pontos baixos por toda a volta. E aí, se por um acaso, se eu não tiver dado, né, essa quantidade de pontos, você ajusta nessa carreira aqui para ficar os 24 pontos e a gente subir a partir daqui tudo certinho. Carreirinha finalizada, ponto sobre ponto, então fizemos aqui 24 pontos baixos, nosso pezinho tá assim, super fofinho. E agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de diminuições. São 2 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos fechar com 18 no final da carreira. Então, aqui, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, eu fiz 1, 2 e uma diminuição. Nós vamos fechar aqui para subir a perninha com 18 pontos. Então, é só repetir 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e finalizar a carreira com 18 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições e fechamos aqui com 18 pontos baixos. Agora, a gente coloca enchimento nessa partezinha aqui do pé, pra gente fazer esse contorninho do calcanhar ficar bem bonitinho. Então, aqui é importante a gente modelar bem para que o pezinho fique super bonitinho. Já coloquei o enchimento aqui nessa parte do calcanhar, ó, e aí ele ficou assim, super bonitinho esse pezinho. E agora nós vamos subir aqui a perninha do nosso coelho. Nós vamos fazer 31 carreiras com 18 pontos baixos cada carreira. Então, agora a gente vai subir aqui, ó, a perninha com pontos sobre pontos. Então, só fazer 31 carreiras com 18 pontos baixos cada uma delas. E aí, à medida que a gente for subindo essas carreiras com 18 pontos baixos, nós vamos colocando enchimento, porque ela vai ficar um tubo. Então, para ir facilitando a vida, vai crochetando e colocando enchimento. Então, eu vou fazer as minhas 31 carreiras e já volto pra gente poder continuar o nosso coelhinho. Mas tá ficando muito lindinho, né? Carreirinhas finalizadas, fizemos ao todo aqui 31 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. E a nossa perninha ficou assim, super bonitinha. Já coloquei enchimento também, falta só completar um pouquinho mais. Agora aqui é só fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio. E fazer mais uma perninha igualzinha a essa daqui. Então, um ponto baixíssimo, corta o fio e faz mais uma perna igualzinha a essa daqui. Perninhas finalizadas, ficaram assim. Vamos começar, então, a emendar as perninhas do nosso coelho. Nós vamos começar emendando o fio na parte de dentro da perninha. Lembrando que o calcanhar tem que estar voltado pra gente, tá? O pezinho pra frente, os dedinhos pra frente e o calcanhar voltado pra nós. Então, nós vamos dobrar aqui, só pra gente marcar a lateral, pro pezinho ficar certinho pra frente. E nós vamos emendar o fio aqui na lateral interna da primeira perna. Ó, eu vou emendar aqui. Não vou fazer o primeiro ponto, tá? E aí, nós vamos fazer 3 correntinhas. Então, eu emendei o fio na lateral da perna, ó, bem na lateral certinha, e fiz 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa na outra lateral da perninha. Nós vamos dobrar aqui e nós vamos emendar o fio nessa lateral. Aí, aqui, nessa perninha, nós vamos fazer 18 pontos baixos. Então, aqui, a gente vai contornar essa perninha todinha com ponto sobre ponto, né? Já que tem 18 pontos baixos, então 18 pontos baixos nessa perninha. 18 pontos baixos, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos nessas correntinhas do meio. Nós vamos pegar as alcinhas de cada uma das correntinhas e fazer 3 pontos. Ó, então, primeira alcinha, primeiro ponto baixo. Segunda alcinha, segundo ponto baixo. Terceira alcinha, terceiro ponto baixo. Aí, agora aqui, a gente começa a fazer
os pontos baixos na perninha que a gente começou, que a gente emendou o fio aqui. Então, nós vamos fazer aqui, ó, essa é a emenda, vou começar a fazer aqui no próximo ponto. E aqui nós vamos fazer 18 pontos baixos também. Então, é só contornar essa segunda perninha aqui com 18 pontos baixos. Cheguei aqui, 17 pontos baixos, e o 18º é no mesmo ponto que a gente emendou no começo. Então, 18 pontos baixos na segunda perninha. Agora, faltam só os 3 pontos das correntinhas do meio. Então, aqui, para finalizar a carreira, mais 3 pontos desse outro lado das correntinhas. Então, aqui, 2 e mais um aqui, que é o nosso terceiro ponto. Então, carreirinha finalizada, nossas perninhas estão emendadas. É aí, nesse momento, a gente confere se os pezinhos, eles estão retinhos pra frente, se eles não ficaram assim, ó. Se tiver ficado, refaz essa carreirinha aqui. Ao todo aqui nessa carreira, nós ficamos com 42 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. Então, deixa eu colocar todo mundo aqui pra dentro. E aí, a gente começa aqui. 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e aqui um aumento. E aí, nós vamos repetir esses 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreirinha finalizada. Fizemos aqui 6 pontos baixos entre os aumentos e nós fechamos aqui com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer seguidos aqui 10 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 48 pontos baixos. A gente vai subir aqui o corpinho do nosso coelho. Então, são 10 carreiras com 48 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas, eu fiz aqui 10 carreiras e depois eu fiz mais 10. Sim, eu fiz o dobro de carreiras que eu falei pra fazer, porque eu experimentei e achei que o corpinho só com 10 ia ficar muito pequeno. Então, eu fiz as 10 carreiras que a gente tinha falado, agora você vai parar e fazer mais 10 carreiras. Então, ao todo aqui, nós vamos ficar com 20 carreiras retas. Então, é só parar e fazer mais 10 carreirinhas para completar um total de 20. 20 carreirinhas concluídas de pontos sobre pontos. Agora, nós vamos colocar enchimento. E aqui tem o pulo do gato. Se você quiser que fica facinho de sentar, não coloca muito enchimento aqui nessas partezinhas aqui da perna. Deixa um pouquinho mais murcho. Se você quiser que não senta de jeito nenhum, coloca bastante enchimento para estruturar bem. Já coloquei aqui o enchimento. Agora, nós vamos continuar crochetando. A próxima carreira que nós vamos fazer aqui é uma carreirinha de diminuições. E como nós estamos com 48 pontos baixos, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, é só fazer por toda a volta 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5... 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Nós ficamos aqui com 42 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto com os 42 pontos baixos. Então, vamos fazer 42 pontos baixos por toda a volta. Carreirinha finalizada, então ponto sobre ponto, 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha de diminuições. Agora, são 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. E depois dessa carreira aqui, nós vamos completar até o final, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição, e depois nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e mais 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, com 36 pontos baixos. Então, 5 pontos baixos e uma diminuição fecha com 33,
36, aliás, e faz mais 2 carreiras com 36 pontos baixos. Carreirinhas finalizadas, então fizemos aqui ao todo 3 carreiras. Essa primeira aqui com 5 pontos baixos entre as diminuições. Fechamos com 36 pontos baixos e mais 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Agora vamos fazer mais uma carreirinha de diminuições. Serão 4 pontos baixos e uma diminuição. E aqui nós vamos fazer 2 carreiras. Essa daqui com 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos ficar com 30 pontos no final da carreira. Então, aqui 3, 4... e aqui uma diminuição, e aí nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos. Então, aqui 2 carreiras. Essa daqui, 4 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta, e mais uma de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos. Carreiras finalizadas, fizemos 2 carreiras, uma com 4 pontos baixos e uma diminuição, fechamos com 30, e mais uma de ponto sobre ponto. Então, aqui estamos com 30 pontos baixos e o nosso corpinho tá ficando assim, super fofo. Agora, nós vamos fazer mais carreirinhas de diminuições. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de diminuições seguidas. Uma com 3 pontos baixos e uma diminuição e a outra com 2. E aqui a gente já pode colocar o enchimento também. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição, e repetir por toda a volta. Nós vamos ficar no final dessa carreira aqui com 24 pontos baixos. Então, já é importante a gente colocar enchimento aqui no corpinho para não ficar difícil de encher depois. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 3 pontos baixos entre as diminuições, fechamos com 24 pontos baixos, já coloquei aqui todo o enchimento, e agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições, agora com 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E nós vamos fechar com 18 pontos baixos. Carreirinha finalizada, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, estamos assim. E agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos para fazer aqui o pescocinho. Que vai ficando difícil de manusear, porque ele é pernudo. Mas vamos lá, vamos marcar o último ponto. E aqui nós vamos fazer 3 carreirinhas com 18 pontos baixos cada carreira. Então, é só fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Carreirinhas finalizadas, fizemos 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos e o pescocinho do nosso coelhinho tá assim. E olha só que fofinho que tá ficando. Tá gostando de executar o nosso coelhinho Mike? Eu espero que sim. Então nós vamos parar nessa parte e vamos continuar no próximo vídeo. Beijos e até lá!